Algo inacreditável está acontecendo agora. Existe uma coisa chamada Bitcoin! O Bitcoin teve valorização de 45% em um mês. Se você acha que isso é só mais um golpe da internet, você não está sozinho. Afinal, é apenas um dinheiro virtual sem lastro, né? Mas espera aí, você sabia que essa moeda digital que muitos acham que é só mais uma piada, hoje vale mais do que a nossa maior empresa da Bolsa de Valores, a Petrobras, e o gigante da tecnologia americana, o Facebook? Parece absurdo, mas é a realidade, e você precisa entender o que está por trás disso. A não ser que você vive isolado do mundo sem acesso à internet ou notícias, com certeza já ouviu falar do Bitcoin, uma moeda totalmente virtual, que não é controlada por governos nem por uma entidade específica. Mas você sabia que o Bitcoin foi criado há 16 anos por uma figura misteriosa que continua anônima até hoje? E tem uma capitalização de mercado de trilhões de dólares? Isso mesmo, não é bilhões, é trilhões de dólares. Qual é o ativo mais valioso do planeta? Você sabe? Ouro. É o ouro. E o segundo? Nvidia, cara. Nvidia é o segundo ativo mais valioso do planeta. E o terceiro? O que você achou? O primeiro era ouro. Ah, você tá com o roteiro, não é possível. O terceiro é a Apple, cara. E a quarta é tudo Vale do Silício. Microsoft. E a quinta é Vale do Silício. O que faltou aqui? É o Google, pô. E aí, qual que é a próxima? Aí, Amazon. Aí daqui agora, beleza. Agora você tem aqui a petrolífera, tem a Saudi Aramco, prata e o nono é o Bitcoin. Passou a meta, então. Bitcoin é o nono ativo mais valioso do planeta. Isso é bizarro, hein? Até onde será que o Bitcoin vai? Porque não falta muito pra passar a prata, tá? A Bolsa Brasileira vale... A Bolsa Brasileira. Então, assim, pega todas as empresas do Brasil que estão sendo negociadas na Bolsa, né? Pega Itaú, Bradesco, Santander, Gerdau, Petrobras, Vale do Rio Doce. Pega tudo. Todas as ações. Soma todas. Converte pra dólar. Elas valem 785 bilhões de dólares. Bitcoin vale 1,6 trilhões. Caralho. Satoshi Nakamoto tinha um objetivo claro: criar uma alternativa ao dinheiro tradicional, especialmente depois do colapso econômico de 2008. Na época, o mercado imobiliário dos Estados Unidos implodiu, arrastando com ele bolsas de valores e gerando uma crise de crédito global. Essa foi a famosa crise do subprime, que abalou o sistema financeiro e levou à falência bancos importantes como o Lehman Brothers, um dos maiores colapsos da história do capitalismo. E de repente, de forma misteriosa, surge o Bitcoin. E nesse exato momento, a cotação do Bitcoin está atingindo as suas máximas históricas. Enquanto estou gravando esse vídeo, ele está sendo negociado a impressionantes 98 mil dólares. E muitos especialistas estimam que o Bitcoin pode atingir um novo recorde, podendo chegar a 130 mil dólares. Essa valorização representa uma excelente recuperação após o colapso que começou em 24 de fevereiro de 2022, quando teve início o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Esse evento abalou os mercados globais, provocou uma disparada nos preços da energia e impulsionou a inflação mundial. Como resposta, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, foi obrigado a elevar as taxas de juros. Durante esse período de juros altos e inflação global, o preço do Bitcoin despencou, atingindo um mínimo de 16 mil dólares em novembro de 2022. Agora, com a queda das taxas de juros e o retorno de Donald Trump à Casa Branca, o Bitcoin voltou a se valorizar e está atingindo novos recordes, impulsionado pelo entusiasmo dos investidores com a volta de Trump ao poder. Apesar de inicialmente ter se mostrado cético em relação ao Bitcoin, chegando a declarar que a criptomoeda era baseada no nada, Donald Trump revisou minuciosamente a sua posição durante a campanha presidencial mais recente. Agora, ele não apenas apoia abertamente o uso de criptomoedas, mas também lançou uma plataforma própria. A World Liberty Financial é um empreendimento de criptomoedas liderado pela família Trump, com forte participação de Donald Trump Jr. A plataforma foca em serviços de finanças descentralizadas, o DeFi, oferecendo aos usuários a possibilidade de empréstimos e investimentos no universo criptográfico. Em agosto, Trump declarou que as criptomoedas podem definir o futuro e destacou que deseja que elas sejam mineradas e desenvolvidas nos Estados Unidos da América. O novo presidente também propôs a criação de um estoque estratégico nacional de Bitcoin,
semelhante à reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos, planejando investir diretamente em criptomoedas como uma medida de segurança nacional. Somando a isso, Trump recentemente também nomeou Elon Musk para assumir a liderança de uma nova comissão de eficiência governamental, para revisar e auditar o funcionamento financeiro do governo federal, com o objetivo de eliminação de fraudes e desperdícios. A proposta também inclui a remoção de regulamentações antigas, para fomentar o crescimento de novos setores, como as criptomoedas. Musk, por sua vez, demonstrou interesse na ideia para posicionar os Estados Unidos como a capital mundial das criptomoedas, abraçando o Bitcoin e o uso das stablecoins como projetos de finanças descentralizadas. Galera, pode ser coisa da minha cabeça, mas confesso para vocês que eu tenho uma grande suspeita. E essa suspeita que eu tenho é que o tal de Satoshi Nakamoto, o criador misterioso do Bitcoin, seja o Elon Musk. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. O Nakamoto é ou não o Elon Musk? Escreve aqui embaixo nos comentários e deixa a sua opinião. Muitos argumentam que isso tudo não passa de um esquema de pirâmide, onde as pessoas estão sendo atraídas para um ciclo de ganhos insustentáveis. Mas antes de tirar conclusões precipitadas, é importante destacar que o Bitcoin possui não apenas as características de um bom dinheiro, mas de um dinheiro extremamente eficiente e sólido. Você provavelmente já tem a sua própria opinião sobre o assunto, seja uma opinião baseada em desconfiança, raiva ou até esperança. O fato é que o Bitcoin desperta polêmica e provoca reações intensas por onde passa. Está na hora de abrirmos as cortinas e descobrirmos o que realmente está por trás de todo esse barulho. Afinal, o Bitcoin é mais do que apenas uma moeda digital. Existe algo muito maior no jogo. E para entender isso de verdade, precisamos fazer uma análise profunda. Vamos colocar o Bitcoin sob investigação e revelar o que realmente ele significa. Quando você é apresentado ao Bitcoin pela primeira vez, é quase certo uma tentativa de subjugá-lo. Compra um Bitcoin, depois subiu muito, vai comprar meio Bitcoin, depois subiu mais, vai comprar 0,1 Bitcoin, compra que dá lá em Bitcoin. Assim, eu relacionei ele, né, porque não fui eu, as pessoas acham que fui eu e não sou eu. O Banco Central Europeu está dizendo que é uma bolha especulativa, dizendo que vale zero, tá? E posta isso, eles postam isso, cuidado. E eu vejo muita gente dizer que entende muito de Bitcoin, né, mas assim, antes, assim, por que a Bitcoin, muitos me diziam que ela tinha valor? Porque era rara. Porque tinha sua escassez. E agora, assim, o meu vizinho fez uma criptomoeda, o outro vizinho fez uma criptomoeda. Todo mundo faz criptomoedas. Você tem criptomoeda pra tudo que é lado, né? Satoshi lá fez um limite, né, de criação. Fez um limite, quebraram os limites, né? Sim, mas quem que é esse Satoshi? Quem que falou que esse limite é verdade? Assim, ele falou e não mudou até agora, tudo bem. Mas realmente, assim, não dá pra hackear. Porque onde é que tá escrito que não dá pra hackear? Onde é que tá a prova? Então, assim, eu apoio muito porque eu sou reticente, né? Sim. E do ponto de vista também tá tudo bem. Pessoal, esse negócio de criptomoeda é a maior pirâmide da história. Isso não tem a menor lógica o que está ocorrendo com o mercado de criptomoeda. O que ocorre fundamentalmente é o seguinte: enorme liquidez internacional, que vinha antes de 2008, e com 2008 essa liquidez continuou ampliada, esse dinheiro ele tem que formar bolhas. Então eles têm várias bolhas que são formadas aí que estouram rapidamente. Eles descobriram um território novo, você pode montar produtos em cima de produtos, que são essas criptomoedas. Que é uma loucura. Por que eles falavam? Não, as criptomoedas, Bitcoin, como tem a quantidade fixa de Bitcoin, não tem perigo de ter inflação, porque a inflação é decorrente da maior ou menor emissão de moedas. Daí cria uma moeda que tem ligação direta com os juros dos Estados Unidos. Você pega o Bitcoin, teve agora em fevereiro, ele caiu 30% em relação ao pico. O pico quando que se deu? Novembro. O que você tem de dados de golpes? Agora pegaram um casal nos Estados Unidos que deu um golpe de 4 bilhões de dólares. O que você tem de narcotráfico? O que você tem de a falta de regulação, a falta de identificação de quem são os investidores e a falta de um banco central para evitar grandes oscilações, criou um universo aí de especulação sem paralelo. Você entra no X, o antigo Twitter, e se depara com todos esses perfis utilizando olhos de laser e memes, uma comunidade fervorosa e gritos de hold, sem falar das visões apocalípticas sobre o colapso do dólar americano e o fim das moedas fiduciárias. Nosso instinto é ser cínico. Bitcoin, o golpe do milênio, a bolha do século, isso vai destroçar famílias, empresas, negócios, economias, tá? Nada justifica uma ideia, um item colecionável, porque Bitcoin não é moeda, Bitcoin é item colecionável, e nada justifica você ganhar de um mês para o outro 10%, 15%, 1 milhão por cento, se a gente for comparar aí a anos anteriores
numa ideia, num conceito, não tem nenhum setor produtivo. Bitcoin não produz nada, não tem serviço, não tem negócio, não compra, não vende, é só ideia, é pura especulação. E eu te pergunto, você que estudou economia, você que fez finanças, você que é comerciante, tem cabimento isso? Tem cabimento alguém pegar, botar R$1.000 num mês e ter no outro 1.100? Justificado, lastreado, baseado em quê? Ufa, é muita coisa para analisar. Mas como que uma moeda virtual, algo que foi literalmente chamado de dinheiro mágico da internet, pode valer tanto assim? Onde está o valor intrínseco que isso proporciona ao mundo? Essa é a primeira pergunta que quase todo mundo faz. No entanto, só quando você entende a tecnologia e a filosofia por trás disso tudo que percebe que está fazendo uma pergunta errada desde o início. O Bitcoin é basicamente um monte de transações e um livro-razão que nos diz quem enviou qual quantia de bitcoins para quem, da mesma forma que um banco armazena todas as transações feitas a partir de sua conta. No entanto, em um sistema bancário, cada transação é validada pelo próprio banco. Se você tentar enviar R$100 para um amigo e no saldo da sua conta no banco tiver apenas R$50, o banco notará que essa transação é inválida e rejeitará a transação. O banco é uma autoridade central. O objetivo do Bitcoin é ser uma forma descentralizada de moeda. Foi o que Satoshi Nakamoto, seu criador misterioso, delineou em seu white paper, publicado durante a recessão de 2008. Ao invés de depender de um banco para verificar se as transações são legítimas, elas são validadas por vários computadores que existem na rede Bitcoin, uma rede que qualquer pessoa no mundo pode acessar baixando o software do Bitcoin. Imagine isso tudo como um sistema de votação, onde cada computador na rede lança um voto para determinar a legitimidade da transação. Após um certo número de transações, é criado um novo livro-razão, que se vincula de volta e conecta ao livro-razão anterior, e assim por diante, formando o que conhecemos como blockchain. A verdadeira questão não é sobre o valor intrínseco que o Bitcoin proporciona ao mundo. Veja o dólar americano, por exemplo. O que dá valor a ele? Pense por um segundo. Na verdade, o que dá valor a qualquer moeda, o dólar, em si não tem valor intrínseco, é apenas um pedaço de papel ou um número na tela. O que torna o dólar americano valioso é o fato de que o governo decreta que ele tem valor, seja pela força e tamanho da economia americana, ou seja, pela sua capacidade bélica, que conta com um forte poderio militar, que tem a capacidade de impor regras e acordos aos outros países com menos capacidade militar. E nós concordamos com isso. Confiamos que nossos dólares ou reais podem ser usados para pagar os bens ou serviços, porque uma pessoa que recebe nosso dinheiro também confia no valor dele. Em outras palavras, o valor de uma moeda vem da confiança das pessoas na moeda e da estabilidade econômica e coercitiva do Estado que a emite. A diferença, no entanto, é que enquanto a moeda fiduciária depende da estabilidade do governo, o Bitcoin, utilizando a sua tecnologia blockchain, depende de um código de computador. Para que a moeda seja valiosa, é importante que a rede de pessoas que a utilizem confie nela. O Bitcoin tem jogado um jogo psicológico de confiança e reputação desde a sua criação. Um cabo de guerra entre as boas e más notícias e uma adoção geral por novos usuários. Se existe demanda, então ela tem valor. E claramente o Bitcoin conseguiu gerar essa demanda. E a pergunta que nós deveríamos estar nos fazendo não é sobre o valor, mas sobre a demanda. O que realmente está impulsionando a demanda? E o mais importante, ela vai durar? Não se engane, o jogo de confiança e reputação não é nada fácil, e até que o Bitcoin ganhe adoção em massa, ele vai continuar andando em uma corda bamba entre a confiança e o medo. E nos bastidores há problemas maiores e mais preocupantes em jogo, que ameaçam romper essa corda. Uma guerra civil vem ocorrendo dentro da comunidade do Bitcoin há algum tempo. Por trás dos memes e do hype dos olhos de laser que questiona a legitimidade do Bitcoin como moeda, ela é conhecida como a guerra do tamanho do bloco e vem de um problema interno que nasce nas próprias fundações do Bitcoin, o grande problema da escalabilidade. Satoshi Nakamoto programou o Bitcoin para que cada bloco na blockchain pudesse aguentar apenas até 1 megabyte de transações, e para dificultar ainda mais, existe um nível de dificuldade configurado para garantir que a geração de cada novo bloco leve 10 minutos.
Esse limite de 1 megabyte por bloco era suficiente nos primeiros dias do Bitcoin, quando o número de transações era pequeno. Mas à medida que a popularidade do Bitcoin crescia, as coisas começaram a sair do controle. Verifiquei alguns números. Em média, o tamanho de uma transação é de aproximadamente 380 bytes. Logo, cada bloco na blockchain contém cerca de 2.759 transações. E se cada bloco leva em média 10 minutos para ser gerado, isso significa que o Bitcoin só consegue processar cerca de 4,6 transações por segundo. Em contrapartida, a Visa, a maior operadora de cartões, consegue processar mais de 24 mil transações por segundo. E aí, consegue enxergar o problema? O design de Nakamoto gerou uma ruptura na comunidade entre os Big Blockers e os Small Blockers. Os Big Blockers argumentam que qualquer moeda legítima precisa ter a capacidade de processamento muito mais além de que 4,6 transações por segundo. Eles apoiam o aumento do limite do tamanho de cada bloco. Por outro lado, os pequenos bloqueadores argumentam que aumentar o limite do tamanho dos blocos impede que pessoas comuns usem a rede Bitcoin por conta do tamanho e escala de software. Isso colocaria o Bitcoin sob o controle de grandes empresas, centralizando a moeda, o que vai contra o objetivo inicial do Bitcoin. Esse problema de escalabilidade levou a debates acalorados na comunidade Bitcoin sobre como resolver a questão. Alguns argumentaram que o tamanho dos blocos deveria ser aumentado para permitir mais transações. Outros defendem que isso comprometia a segurança e a descentralização do Bitcoin. A solução escolhida foi a implementação do Segwit, uma atualização que permitiu mais transações sem alterar o tamanho do bloco, mas isso não resolveu completamente o problema, apenas o amenizou. A partir desses debates, em 2017, houve uma divisão na comunidade, resultando na criação de uma nova moeda, o Bitcoin Cash. Essa nova moeda aumentou o tamanho dos blocos para 8 megabytes, permitindo um maior número de transações. No entanto, essa separação criou uma guerra interna entre os defensores do Bitcoin original e os apoiadores do Bitcoin Cash, cada lado argumentando que a sua visão era a verdadeira visão de Satoshi Nakamoto. Para os defensores do Bitcoin Cash, o aumento do tamanho do bloco era necessário para que o Bitcoin fosse usado como dinheiro do dia a dia, uma moeda para transações rápidas e baratas. Já os apoiadores do Bitcoin original argumentavam que o aumento dos blocos sacrificaria a descentralização e a segurança da rede. Eles defenderam que o Bitcoin deveria ser um ouro digital, um ativo de reserva de valor e não um meio de pagamento diário. Essa divisão se transformou em uma batalha acirrada nas redes sociais, com acusações, memes e campanhas de marketing agressivas de ambos os lados. Foi um espetáculo para quem estava de fora, mas uma guerra dolorosa para quem estava investido emocional e financeiramente no Bitcoin. Mas não acaba por aí. Ainda nem falamos sobre o consumo de energia. Elon Musk, em um Twitter, explicou por que a Tesla, que permitia a compra de carros em Bitcoin, revogou essa decisão. Ele afirmou que a empresa estava preocupada com o aumento do uso de combustíveis fósseis na mineração e nas transações de Bitcoin. Apenas esse tweet fez o valor do Bitcoin cair da casa dos $50 mil para a casa dos $40 mil. Como mencionei, é um jogo de confiança. Elon Musk não é o único a tocar nessa questão sobre o forte consumo de energia para minerar Bitcoin. Esse problema vem sendo observado há muito tempo. A Universidade de Cambridge divulgou recentemente uma análise que indica que o Bitcoin consome mais energia que a Argentina inteira. Vamos falar sobre energia por um segundo. A produção global total de energia é de aproximadamente 160 mil terawatts-hora por ano. Você vai perguntar ao público agora, quanto isso é destinado ao Bitcoin? As opções são 10%, 5%, 1% ou 0,1%. Quem acha que é 10%? Como você destacou, 1/3 disso, 50 mil terawatts-hora,
é desperdiçado. Literalmente, o Bitcoin opera com 1/4 dessa energia desperdiçada. É tão pouco da energia total que é destinada ao Bitcoin. E ainda assim, existe toda essa narrativa ESG acontecendo. O que você pensa sobre isso no momento? Eu acredito que o Bitcoin é uma tecnologia extremamente disruptiva e benéfica para toda a indústria energética. À medida que estudei isso, ficou claro para mim que ele é o uso de maior valor para a energia intermitente. É o uso de maior valor para a energia renovável. É o uso de maior valor para a energia desperdiçada ou isolada. Na verdade, é o uso de maior valor para a energia. Ponto final. Além disso, é uma solução para o desenvolvimento de usinas em locais remotos. É uma solução para aumentar a eficiência das plantas energéticas e reduzir custos. É uma solução para resolver qualquer tipo de problema energético exigido. E o problema não termina aí. O design de Satoshi Nakamoto faz com que cada computador na rede Bitcoin tenha que enviar um voto para dizer se as transações em bloco são válidas ou não. Mas como garantir que alguém não simplesmente envie votos para manipular o sistema? Para resolver esse problema, Nakamoto desenvolveu o sistema de prova de trabalho, que é utilizado nos computadores da rede Bitcoin e que precisam apresentar provas de trabalho que fizeram para enviar o seu voto. Para isso, eles resolvem uma equação matemática complexa, o que força o computador conectado a consumir muita energia. O primeiro computador na rede que resolver a equação é recompensado com alguns bitcoins por ter validado aquele bloco com sucesso. Em outras palavras, é como uma loteria, onde os mineradores competem entre si para resolver essa equação numérica super complexa e consumindo muita energia no processo, na esperança de resolver o problema primeiro e ganhar os seus bitcoins como recompensa. Para isso, Nakamoto fez com que cada bloco levasse cerca de 10 minutos para ser gerado, o que significa que a equação numérica tem a dificuldade ajustada para levar mais ou menos 10 minutos para resolver. Quanto maior a quantidade de computadores na rede, mais complicado o problema numérico vai se tornando, como uma forma de garantir que o tempo de geração do bloco seja de 10 minutos. Quanto mais complicado o problema for, maior é a energia necessária para resolver a equação. É um ciclo vicioso. No início, os computadores comuns eram suficientes para minerar Bitcoin, mas hoje em dia existem fazendas inteiras de mineração com máquinas dedicadas exclusivamente a isso. Embora esse modelo tenha sido eficiente para manter a rede segura, ele é altamente eficiente em termos de consumo de energia e escalabilidade. E com as mudanças climáticas e o aquecimento global, o impacto ambiental do Bitcoin se tornou um fardo ético significativo. Mesmo com as críticas, muitos na comunidade do Bitcoin defendem que essas preocupações são exageradas, acusando-as de serem propaganda para criar medo e incerteza e desvalorizar o Bitcoin. Comparações entre o consumo de energia do Bitcoin e o de países inteiros são vistas como desonestas, pois o Bitcoin não tenta ser um país, mas sim uma reserva de valor. Além disso, os mineradores são incentivados a usar fontes de energia renováveis, já que são mais baratas. Estima-se que até 54,5% da energia utilizada pela rede Bitcoin venha de fontes renováveis, embora outros estudos surgiram menos de 30%. Ainda assim, o consumo energético é uma questão séria, especialmente quando comparado aos bancos e instituições financeiras, que processam muito mais transações e atendem muito mais usuários. O Bitcoin processa muito menos transações e atende a um número menor de usuários, o que torna essa discussão ainda mais relevante. E quando você acha que o Bitcoin já lidou com problemas demais, surge outra questão polêmica: a manipulação do mercado. Em 2019, um artigo publicado por um professor e um aluno da Universidade do Texas, intitulado como "O Bitcoin é realmente manipulado?", acusou o preço do Bitcoin de ser influenciado por outra moeda chamada Tether. O Tether
é uma moeda estável, uma criptomoeda indexada ao valor do dólar, o que conhecemos como stablecoin, ou seja, um Tether equivale a $1 americano. Converter Bitcoin para uma moeda estável como o Tether é muito mais rápido do que tentar converter o Bitcoin diretamente para dólares. Por isso, muitos usuários optam por transferir seus Bitcoins para o Tether, quando os mercados se tornam muito voláteis. De acordo com um estudo feito pela empresa de análise CryptoCompare, 57% de todas as negociações de Bitcoin foram realizadas em Tether. O Tether representa uma enorme fonte de liquidez do mercado de criptomoedas. No entanto, o artigo de 2019 sugeriu que houve uma criação de Tether sem lastro suficiente em dólares, o que teria sido feito para aumentar artificialmente a procura por Bitcoins. Esse artigo causou grande polêmica no mundo das criptomoedas e levou a uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre a empresa responsável por criar o Tether. Descobriu-se que em muitos momentos a moeda não estava respaldada totalmente pelo dólar americano, como se acreditava anteriormente. E verifique. E a verdade é que a desconfiança inicial se provou correta, porque o último relatório, aliás, o primeiro relatório que a Tether Limited divulgou, comprovando, entre aspas, as reservas de Tether, a gente viu que, olha, eles não têm as reservas que diziam ter. E, aliás, tem bem menos do que diziam, porque uma boa parte dos dólares lá em reservas não são instrumentos líquidos e seguros. Pelo contrário, mais da metade, ou aqui, deixa eu até botar esse na tela, porque aqui a gente tem esse... no vídeo anterior eu falei sobre isso, eu vou colocar o link aqui em cima também, mas eu reproduzo porque é importante nesse arquivo aqui a gente tem, ó. Então, a Tether disse que no primeiro trimestre ela tinha 75% da reserva em cash and cash equivalents, então caixa e equivalentes de caixa. Agora, se a gente abrir aqui, 65% desses equivalentes de caixa é aqui, ó, 50% significa 50% daqueles 75% significa commercial paper, letra de crédito, que nós não temos nenhuma informação sobre a real qualidade desses papéis, ou seja, há um desconhecimento completo. Portanto, é preciso desconfiar que não haja reserva suficiente caso houvesse pedidos de saques dos Tethers todos emitidos. E o ponto é que o que houve de emissão nos últimos meses realmente chama atenção porque assim, é impressionante. Isso resultou em uma multa de 18,5 milhões de dólares para a empresa responsável pela Tether, que ainda assim continua em operação e promete mais transparência. Mas esta questão expõe um problema ainda maior ligado ao Bitcoin, a manipulação de mercado. Além disso, existe outro fator que ainda não mencionamos, as chamadas baleias. Não estamos falando de animais marinhos, mas sim das baleias de Bitcoin, indivíduos ou entidades que possuem grandes quantidades de Bitcoin. De acordo com a CoinDesk, o número de carteiras digitais contendo mais de 1.000 Bitcoins já ultrapassam 2.000. Acredita-se que o próprio Satoshi Nakamoto, o criador misterioso do Bitcoin, tem aproximadamente 1 milhão de Bitcoins guardados, o que representam mais de 4,7% do total de Bitcoins que poderão existir. Diante disso, surge uma pergunta: o que aconteceria se Satoshi Nakamoto decidisse vender as suas moedas? Seja lá quem for esse Satoshi Nakamoto, é bem provável que ele não tome essa decisão. No entanto, essa pergunta destaca um novo problema. Uma baleia de Bitcoin tem um poder de causar um impacto enorme no preço da moeda, apenas movimentando as suas reservas, especialmente se decidir vender as suas moedas. Existem contas no Twitter dedicadas a monitorar os movimentos dessas grandes carteiras, que possuem uma quantidade significativa de Bitcoins. E para piorar tudo, a centralização e o anonimato do Bitcoin fazem dele um ambiente propício para indivíduos com esses interesses maliciosos, que poderiam estar envolvidos na manipulação do mercado de alguma forma. É difícil determinar até que ponto o mercado está sendo manipulado. Além disso, os problemas de escalabilidade do Bitcoin, a falta de eficiência do uso de energia e o potencial de manipulação do mercado representam desafios significativos para a criptomoeda. Enquanto isso, a volatilidade do preço do Bitcoin continua a crescer.
Quem já investiu no Bitcoin sabe como é. Você compra um pouco e no dia seguinte o valor despenca 30%. Na semana seguinte, dobra de valor. E assim continua, não sobe e desce sem fim. Essa volatilidade extrema é parte do que torna o Bitcoin tão atraente para alguns investidores, o potencial de grandes lucros, mas também é que o torna surpreendentemente arriscado. Mas o que causa essa volatilidade? Há vários fatores no jogo. Primeiro, o mercado de Bitcoin ainda é relativamente pequeno em comparação com os mercados tradicionais, como de ações. Isso significa que grandes compras ou grandes vendas podem ter um impacto significativo no preço. O segundo motivo é que há muita especulação. As pessoas compram Bitcoin esperando que o preço suba e quando ele começa a cair, vendem rapidamente para evitar perdas, o que só piora a situação. A mídia também tem um papel enorme na volatilidade. Quando uma grande empresa como a Tesla anuncia que vai aceitar bitcoins como pagamento, o preço sobe rapidamente. Mas quando há notícias negativas como uma proibição na China ou qualquer ataque hacker, o preço é baixo. É um mercado movido pela emoção e pela especulação, mais do que pelos fundamentos. Esses problemas de escalabilidade, consumo excessivo de energia e manipulação de mercado poderiam levar ao fracasso do Bitcoin. Contudo, o surgimento de criptomoedas alternativas, como as altcoins, começou a oferecer soluções. O Ethereum, por exemplo, foi apresentado em 2014 por Vitalik Buterin, que viu o potencial da tecnologia blockchain para além do Bitcoin. Ele comparou a blockchain com a internet. O Bitcoin seria apenas um e-mail, uma das várias aplicações possíveis dessa tecnologia. O Ethereum trouxe a ideia de contratos inteligentes, que permite programar transações complexas e criar aplicativos descentralizados, inaugurando uma nova era de inovação. Estamos apenas no início dessa revolução. Assim como a internet passou por uma fase de bolha nos anos 90, o mundo das criptomoedas pode enfrentar algo semelhante. Mesmo que o Bitcoin não se torne a moeda global do futuro, ele desempenha um papel crucial ao criar essa transformação. O futuro das criptomoedas ainda é incerto, mas uma coisa é certa, estamos apenas começando. Embora muitas pessoas ainda se concentrem no Bitcoin, ele é apenas uma pequena parte de algo muito maior. Eu não acredito que o Bitcoin se tornará a moeda global do futuro, mas isso não significa que ele não tenha utilidade. Quando a internet começou, ninguém previu o impacto que ela teria em nossas vidas, como assistir vídeos online ou participar de redes sociais. Da mesma forma, ainda estamos no início da evolução das criptomoedas e o futuro promete muitas surpresas. O que temos certeza é que o Bitcoin já mudou o mundo. Ele provocou uma revolução nas finanças, mostrando que é possível ter uma moeda descentralizada e segura, que não depende de governos ou bancos. Ele desenvolveu milhares de outras criptomoedas e uma nova indústria de finanças descentralizadas que está apenas começando a explorar o que é possível. Por mais que você possa ser cético em relação ao Bitcoin, é difícil negar o impacto que ele já teve e o potencial que ele ainda pode ter. Se ele falhar ou prosperar, então só o tempo dirá.